Olá, alunos! Na aula de língua portuguesa de hoje, faremos o estudo do descritor 14. Bem, gente, diante daquela avaliação diagnóstica realizada, esse descritor foi o descritor em que um dos descritores em que boa parte dos alunos apresentaram dificuldade, certo? E o que é esse descritor? Ele diz: reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os elementos coesivos que contribuem para a sua continuidade. Elementos coesivos. O que são isso, professora? Bem, gente, todo texto, para ser considerado um texto, ele tem que ter coerência e coesão. Bom, e o que é coerência, professora? Coerência, gente, na verdade, todo texto, não é isso? Ele para ser considerado um texto, como eu já falei, ele tem que ter suas ideias ordenadas de forma lógica, que possibilite quem vai ler, claro, possa compreender o texto em si, certo? Então, a coerência, ela foca a organização das ideias, um texto bem organizado, ok? Com ideias bem colocadas. E o que são elementos coesivos, então, professora? Professora, bom, os elementos coesivos ou a coesão textual, certo? São pequenas partezinhas do texto, ou seja, pequenas palavrinhas, que nós chamamos de mecanismos linguísticos, que vão permitir a conexão, a ligação da amarração das ideias dentro do texto, certo? São pequenas palavrinhas que vão ligar essas ideias para que possamos ter também um texto coerente. Quais são os tipos de elementos que nós consideramos como coesão textual? Bom, são pequenas palavrinhas, como eu já falei. São, por exemplo, as preposições, as conjunções, os pronomes, temos também os advérbios, temos palavras sinônimas, que são aquelas que têm o mesmo sentido, temos as palavras antônimas, entre outros elementos que são considerados coesão textual. E nesse texto, nessa aula, nós vamos aprender a reconhecer a ideia que alguns elementos vêm dentro do texto. E a partir daí vamos analisar essa tirinha, que nós temos do personagem Calvin e Haroldo, que é o seu tigrezinho, certo? O seu amiguinho. E o Calvin, ele está escrevendo e ele diz: mamãe não está se sentindo bem, então eu estou fazendo um cartão de melhoras para ela. Aí o Haroldo diz: isso é legal da sua parte. E o Calvin responde: vê, na frente diz: fique boa logo. E dentro eu escrevi: porque minha calma porque minha calma está desarrumada. Minhas roupas precisam ser guardadas e eu estou com fome. Eu acredito que fosse minha cama, né? Enfim, e eu estou com fome. Amor, Calvin. Quer assinar também? Aí o Haroldo diz, claro, também estou com fome. Então, aí nós temos um texto que engloba linguagem verbal e não verbal, e eu pergunto, a quem se refere o termo ela? Onde é que está o termo ela, professora? Aqui no primeiro balãozinho, gente, no primeiro quadrinho. A quem esse termo está se referindo? Né? Ela quem, gente? Olha, mamãe não está se sentindo bem, então eu estou fazendo um cartão de melhoras para ela. Ela quem, gente? Está se referindo à mãe, não é isso? Então aqui nós temos um elemento que ele vai retomar a outro elemento já citado no texto, para não repetir a expressão mamãe. Certos elementos coesivos, eles atuam nesse sentido, inclusive o uso de pronomes e de palavras sinônimas e antônimas, para evitar a repetição constante da mesma palavra. Então, aqui se refere à expressão mamãe, evitando a repetição dela novamente. A quem se refere o termo isso? No caso, o pronome demonstrativo aqui, né, no segundo quadrinho. Isso é legal da sua parte. Bom, gente, o que é legal da parte dele? Se refere à atitude do menino escrever um bilhete para a mãe, né? Então, a expressão isso se refere à atitude do menino escrever um bilhetinho para a mãe que está doente, certo? E a quem se refere o pronome possessivo aqui, sua, presente também aqui no segundo quadrinho. Isso é legal de sua parte. Da parte de quem, gente? Esse sua está se referindo ao próprio
Calvin, né? O Haroldo faz referência ao Calvin. Então, aqui nós temos exemplos de pronomes, pronome pessoal, pronome demonstrativo e pronome possessivo, que eles são usados como elemento coesivo no texto por fazer referência, certo? A outros elementos já citados no texto. Então, aí está a resposta que eu já havia comentado com vocês, certo? Caso seja necessário, pausem o vídeo. Bom, vamos a mais um exemplo. Nós temos o texto aqui, crucificado pela gripe, porco é animal de estimação de famosos. Ainda não há provas que o incriminem definitivamente pelo atual surto de gripe que atinge 11 países. Mesmo assim, o porco já vem sendo julgado culpado por autoridades mundo afora, que determinam até a morte de criações inteiras. Na última segunda-feira, 27, o OI, Organização Mundial para a Saúde Animal, reiterou que ainda não foi comprovada a relação entre o vírus e os animais e pediu que a gripe suína seja denominada gripe da América do Norte. Mas para algumas pessoas pouco importa se a culpa é ou não do porco. Para elas, o animal não é um inimigo, e sim companheiro para todas as horas. Temos um texto aqui, né, acessado em 5 de setembro de 2009. E aí nós temos a frase: para elas, o animal não é um inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Olha só, mas para algumas pessoas, pouco importa se a culpa é ou não do porco. Para elas, aqui, né, para elas, o animal, na verdade, grifei errado, para elas, o animal não é um inimigo. Então, esse elas, pessoal, está se referindo a quem? A quem que está se referindo aqui, né? Esse elas está se referindo, faz uma retomada a quem? Quem são elas? Algumas pessoas, o termo algumas pessoas que foi mencionado, né, um pouco anterior aqui, certo? Então, a expressão elas, no caso aqui, o pronome pessoal, está se referindo de forma anafórica, né, fazendo uma retomada ao nome, à expressão algumas pessoas, ok? Bom, vamos continuar aqui com o texto, né? Já fizemos a leitura. E no trecho aqui, ainda não há provas que o incriminem definitivamente pelo alto surto de gripe que atinge 11 países. O termo sublinhado se refere. Vamos aqui voltar a procurar onde está o termo no texto. Bem aqui no início do texto, galerinha, ó. Ainda não há provas que o incriminem definitivamente pelo alto surto de gripe de 11 países. Onde é que está o termo? Aqui, o O. O incrimine. E este ozinho aqui, esse pronome aqui, se refere a quê, professora? Né? Ainda não há provas que o incriminem definitivamente pelo alto surto de gripe que atingiu 11 países. Mesmo assim, o porco já vem sendo julgado e culpado por autoridades do mundo afora. Então, aqui, o O ele vai fazer referência à expressão porco, que será citada posteriormente, a inclusão dele. No caso, uma referência catafórica. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos exemplos, certo, de elementos que são chamados de elementos coesivos, que eles são utilizados fazendo referência a algo que já foi citado no texto, ou a algo que ainda será citado, para evitar a repetição constante de uma mesma expressão. Imagina se eu coloco aqui, ainda não há provas que o porco incrimine há provas que incriminem definitivamente o porco pelo atual surto de gripe que atingiu 11 países. Mesmo assim, o porco já vem sendo julgado. Vai ficar uma repetição constante. Então, para evitar, são utilizados esses elementos chamados de elementos coesivos, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né, tenham compreendido. Caso necessário, revejam quantas vezes for necessário, façam pausas. Tenha um bom dia de estudo. Tchau, galerinha.